Muito bem, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e aqui estamos, né? Iniciando mais um dos nossos encontros com a graça de Deus. Sexta-feira, terminando a semana de trabalho e chegando aí ao final de semana. Oh, que coisa boa, né? Para muitos um descanso merecido, outros ainda trabalham no sábado, outros no domingo, outros varam à noite, enfim, estamos na luta, todos estamos na luta, firmes e fortes com a graça de Deus, né? E Ele sempre olhando por todos nós. E hoje então, meus queridos amigos, hoje nós queremos levar a vocês que temos um aniversariante, claro, vamos ver aqui, é o Samuel Pasqualini, o jovem Samuel. Então, um grande abraço para você, Samuel, viu? Deus abençoe, sempre com muita saúde, muita disposição para enfrentar o dia a dia, né? A juventude sempre precisa ter, porque longa ainda é sua jornada. Deus abençoe, tá bom? Hoje nós vamos ter, então, o Evangelho prosseguindo, né? O Rai, Pai e Mãe, que é o capítulo 14. E nós temos o capítulo que a Dona Célia vai ler para nós hoje. Temos a colaboração preciosa aqui da Dona Célia, o nosso famoso grilo falante, né? Fica sempre me lembrando dos meus esquecimentos aqui. E o tema de que vai abordar hoje é a ingratidão, né? Dos filhos, Laços de família. E os laços de família. Pois é, né? Não é tão incomum assim, né? Sabemos de casos e casos de muita ingratidão. E vamos ver ingratidão por parte dos filhos para com os pais, laços de família. E vamos ver o que o Evangelho vai nos dizer a respeito disso. E nós temos também hoje Joana de Ângeles, né? Olha, hoje a pergunta número 100. Pergunta número 100 do livro, Joana de Ângeles responde. E vamos nos lembrar, quando nós começamos, né, este livro, nós falamos, olha, são 200 perguntas, né? Parecia tão longe, já estamos na metade. E o tempo vai voando e nós firmes, graças a Deus, estamos aqui juntos, né, como sempre, e cada vez mais felizes por vocês que estão conosco, por novos amigos que agregam também e vêm aqui junto a nós. E vamos então dar uma boa noite para vocês que já estão aqui conosco, nos auxiliando, claro, no trabalho, né, no nosso encontro. Então vamos ver aqui quem a Ilana já deixou. A Ilana estava a postos assim que a Brina já deu assim o seu boa noite. Então boa noite para você, Ilana, assim como boa noite para todos vocês aqui. Maria Ângela Donatella, boa noite, deixando aqui o seu boa noite. Também a Toninha Pelicinoto, psicanalista, Maria Ângela aqui sempre, Denise Holland, Eloá Romanato, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, né? Sempre conosco, todos vocês, Milton José Pinto, Edmar José Bueno, né? Que alegria, Daniele Samar também conosco, deixando seu boa noite, a Lúcia Celim também, Eloá Romanato aqui, está dizendo que está frio em São Paulo, muito frio. Vamos fazer a média entre daquele calor miserável de uns tempos atrás, aí, nos dias para trás, esse friozinho de hoje, aí no fim dá tudo certo, né? Mas sempre bom um frio, uma chuva, nossas plantinhas precisam, né? Também respirar, baixar essa poeira e tá tudo certo, né? E também nós temos aqui
A Cacilda Cassiano também conosco, Egli Mormilo, né? A Daniele desejando um excelente descanso, fim de semana abençoado, que é o que todos nós desejamos, que é o que todos nós queremos. Isto colocado, né? Aqui, Joana de Ângeles, a pergunta é, olha só, onde o fenômeno surge com mais autenticidade? Na mediunidade consciente ou inconsciente? Ou seja, no médium que faz sua manifestação mediúnica, psicofonia, psicografia, conscientemente ou inconsciente, né? Sempre lembrando que o médium inconsciente, que é uma quantidade muito pequena, mas que as casas têm trabalhado para que se faça dentro da consciência, né? E trabalhando ele mesmo, para que ele possa ter a consciência daquilo que fala e não ficar absolutamente, digamos, apagado durante a comunicação, até para a segurança do próprio médium, tá bom? Mas nós vamos ver o que Joana nos diz depois. Agora vamos ver então o Evangelho, e a nossa prezadíssima série aqui vai ler para nós. Vamos lá? A ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos com relação aos pais tem um caráter ainda mais odioso. É sob esse ponto de vista, especialmente, que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como por toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas a alguns destes, mais avançados que os outros, é permitido entrever algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreende que para ir a Deus não há senão uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias. Não há caridade com ódios no coração e sem perdão. Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e, mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo, a de amarem aqueles que, talvez, destruíram-lhe a fortuna, a honra, a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem força no momento mais decisivo da prova. Enfim, depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra o destino desse corpo que vem de se formar. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá mais ou menos da persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sobre a qual sucumbe às vezes, se sua vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles no meio do qual foi chamado a viver. Por aí se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é preciso voltar os olhos sobre o passado.
Muito bem, meus amigos. Dizendo a vocês que este item, né, o item 9, como está aqui do Evangelho, no capítulo 14, honrai vosso pai, honrai vossa mãe, ele é bem longo, né? Então nós o partimos em 3 partes. Hoje foi lido uma parte, correspondente então a essa. Então tem mais uma folha aqui, né? E nós vamos ler nos dias seguintes, então amanhã e segunda-feira, para complementar. O que nós precisamos entender a respeito do que foi colocado aqui no Evangelho, que é tão importante para nós, né? Que ingratidão, o termo é ingratidão dos filhos, laços de família, né? E nesse primeiro pedacinho, nós vemos que é muito difícil, quando nós deixamos aqui nosso plano físico, depois de atribulações, depois de sermos ofendidos, depois de sermos pisoteados, então, claro que vem aquela revolta natural, mas também aquele desejo de, muitas vezes, devolver e vingança e não sei o quê. E se nós não tomarmos conta desses sentimentos, no momento que eles se instalam em nós, a chance de nós partirmos ao plano espiritual levando é muito grande. E isso vai dificultar em muito nossas futuras encarnações, sempre lembrando, nosso mestre disse, deixa o seu louvor, a sua oferta ao nosso Pai aqui e vai reconciliar com teu irmão. Ele sabia o que dizia, né? Então, muitas vezes é extremamente difícil o retorno, exatamente por isso nós retornamos com dificuldades de relacionamento, né? E, como nós já vimos, reencarnação, ela vai se dar no lugar onde há necessidade que ela ocorra segundo os nossos objetivos reencarnatórios. Se nós temos como objetivo, né, resgatar erros, tentar mudar aquilo que nós fizemos, pedir o perdão àquele envolvido, né, mesmo que o perdão não seja dito direto, mas seja por ações boas com relação ao próximo, tentando entendê-lo nas suas dificuldades de relacionamento, né, tudo isso é extremamente compensador para todos nós, né? As dificuldades que ocorrem dentro da família, vamos dizer, infelizmente podemos dizer, são até normais, dados os princípios reencarnatórios que nós adotamos e quando chegamos aqui. Só que quando nós estamos na carne, né, nossos objetivos, não lembramos. Mas as dificuldades que enfrentamos no dia a dia, especialmente muitas dentro da família, principalmente, já dão uma ideia de quais são nossos objetivos aqui. Então, nós que temos essa consciência da importância do relacionamento, da importância de moldarmos a nós mesmos aos bons sentimentos, às boas virtudes, temos que sempre estar nos esforçando para levar a bom termo nossas relações, principalmente familiares. Não é? Não há outra maneira, não tem jeito. Não é? Então diz aqui que quando o espírito reencarna, nesse pedacinho, enfim, depois de alguns anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ele cumprir na terra os destinos desse corpo que vem e se formar. Qual será, pois, a conduta nessa família? E aí vem. Ela dependerá mais ou menos da persistência nas boas resoluções. Então depende de nós, que temos essa consciência, né, que conhecemos, de perseverarmos nas boas resoluções. Se hoje estamos tendo problema dentro de nossas famílias, vamos perseverar nas boas resoluções, tentar superar, né? Esse é o objetivo. E muitos que reencarnam não conseguem ultrapassar e vencer esses objetivos. Muitas vezes até por não conhecerem isso tudo que nós falamos. Mas para nós que conhecemos, a responsabilidade é um pouquinho maior com relação a isso. Então vamos nos esforçar
não é? Não abandonar simplesmente as dificuldades que nós temos, mas procurar sim superá-las dentro de um bom entendimento daquilo que nossa religiosidade pede para cada um de nós, né? Então, vai o nosso esforço, claro. É isso, meus amigos. Então, vamos aqui dando mais alguns boa noites, porque Joana de Ângeles já está vindo aí. Hoje a mensagem dela não é tão curtinha como antes, né? Então, vamos aqui também, agradecendo a presença de vocês, também o Marcos Neves, também conosco, a Sônia Martins, muito bom, também conosco, o Rony de Magalhães, a Berenice Quinteiro, sejam bem-vindos todos vocês, muito, muito bem-vindos, né? Também o pessoal aqui que deixa, né, aqui seu like. Temos a Ana Helena Deodato, vamos ler aqui, Berenice Quinteiro, a Eglo, Marcos Neves, a Ivana, a Ilana já deixaram aqui seu like, a Rose Tadeu, Rose Tódero, né? A Ivone Lameu, Maria Ângela Ron de Magalhães, Marcos Grigoleto, Helenice Zozeto, Cleide Pagnoni, Cacilda Cassiano, Inês Herman, Edmar José, Nandinha Escaramal, a Toninha, todos vocês, nosso grande abraço e boa noite geral para todos, né? E vamos ver o que Joana nos fala hoje a respeito de médiums conscientes e inconscientes. Então, pergunta número 50, que está lá no livro Joana de Ângeles Responde. Onde o fenômeno surge com mais autenticidade? Na mediunidade consciente ou na inconsciente? E ela nos diz: mentes e vigorosas emissões, conscientes ou não, dardejam em todas as direções, ou seja, os pensamentos vibram, as vibrações saem em todas as direções. Na problemática da mediunidade, a questão de relevância não se prende à lucidez pela consciência ou ao sono pela inconsciência para o fenômeno ser autêntico. Antes, a sintonia que resulta dos processos de vinculação mental do sensitivo com as ideias e interesses que melhor lhe aprouverem. Então, consciente ou inconsciente, o que realmente interessa é a sintonia efetuada com aquele que vai dar a sua mensagem. De pouca monta a celeuma com a desconfiança em torno das manifestações por psicofonia ou por psicografia sob o controle consciente do médium. A relevância está no comportamento moral deste, do que resultará o conteúdo da mensagem, porquanto, de acordo com as construções mentais e o clima psíquico de cada um, serão atraídos os espíritos que se afinam por semelhança e necessidade emocional. Então, tudo conta especificamente, claro, como diz aqui, o comportamento moral do médium. Por quê? Porque é uma questão de afinidade. Afinidade fluídica, vibracional, afinidade, né, de pensamento. Sem dúvida, o escrúpulo deve sempre nortear o indivíduo em todos os labores a que se afervore. Todavia, convém não se considerar que o excesso de cautela é tão pernicioso quanto a sua falta, né? Não te escuses de produzir mediunicamente, porque se te assomem a conflitos quanto ao estágio na consciência em que por quanto te encontras, em todo o processo mediúnico, intelectual ou físico, sempre encontrarás algo que te exterioriza do instrumento. Nem poderia ser diferente. Mediunidade, como o próprio nome diz, é meio. A finalidade é o progresso do médium como daqueles que o cercam, num como no outro plano. Essa é a grande finalidade. O progresso do médium está ali trabalhando sua mediunidade, recebendo e transmitindo suas comunicações, como de todos aqueles que são juntos, todos aqueles que participam, não é?
A finalidade, então, repetindo, é o progresso do médium, como daqueles que o cercam num como no outro plano da vida. Consciente das responsabilidades, mantendo lucidez mental durante a ocorrência do fenômeno, não delinquirás, ou seja, não farás coisas erradas. Muito melhor para o trabalho na seara do bem, o médium consciente, cujos deveres estão em pauta de equilíbrio, aos inconscientes, cujo comportamento os assinala com irresponsabilidade e insensatez. Está aí, para todos nós, do livro Ramos Libertadores, a mensagem de hoje de Joana de Ângeles, quando nos fala sobre médiuns conscientes, médiuns inconscientes. Então, nessa situação, nós vemos que o que realmente importa e muito é o equilíbrio moral, os escrúpulos que o médium que está dando as comunicações possui. Por quê? Por seu equilíbrio moral, sua vibração moral e, claro, pensamentos vão ter afinidade os espíritos de acordo com ele. Né? Então, e precisa, acima de tudo, o médium ser muito equilibrado. Né? Então, consciente ou inconsciente, isso é fundamental. Agora, o que muito hoje em dia as casas lutam para fazer é que o médium inconsciente, ou seja, aquele que dá sua comunicação e depois, quando termina, não se lembra de absolutamente nada do que fez, do que falou, né? Vá trabalhando no sentido de tornar esta comunicação mais no plano consciente. Até para ter a noção, claro, de sua comunicação, do que ele está mesmo falando. E muitas vezes, dependendo de como se dá essa comunicação, onde vai se dar essa comunicação, né, o espírito que tem o controle não faça com que, vamos dizer, até ele, o médium, pessoa física, né, se submeta a algumas atitudes ou alguma situação que o prejudique fisicamente, podemos assim dizer, né? Então, sempre melhor ser consciente. O médium consciente, né? Embora muitas vezes ele lute contra aquilo que nós chamamos do animismo, né? Que é a participação consciente do médium, né? Na comunicação, mas o fundamental é isso: equilíbrio, moral, escrúpulo, certeza daquilo que está fazendo, para que a comunicação sempre seja a melhor possível. Tá bom? Então é que Joana de Ângeles nos falando hoje aqui a respeito de médiuns conscientes e médiuns inconscientes. Pois é, meus queridos amigos, então, aqui vamos agora, né? Mais alguns de nossos queridos amigos, né? Como diz aqui a Maria Ângela Dona Bela, né? Médium consciente tem medo do animismo. Não há por que ter medo do animismo, né? Por quê? Porque nós estamos vivos, nosso espírito sempre vai estar presente. Quando está consciente, ele também está presente. O importante é se tranquilizar, é deixar fluir aquilo que o pensamento vai transformando em palavras, expressando sim o seu sentimento naquele instante em que o médium abre seu coração, libera a sua mente, né? Libera as suas conexões nervosas no lobo frontal, para que, através dos mentores que estão auxiliando, aquele que vai dar comunicação possa ter também a tranquilidade para falar, né? Isso com a experiência, com o tempo, isso vai tudo se ajustando, tá bom? Então, como ela disse, ficava sem saber se sou eu ou o espírito. É uma situação que muitos médiuns enfrentam. Mas, acima de tudo, abra seu coração, deixe seus pensamentos fluírem. Por quê? Porque você está sob proteção dos mentores que estão conosco e seu espírito está ali também, dando a devida proteção e encarando a todas as dificuldades com a naturalidade que o processo mediúnico assim exige. Tá bom? Então, meus queridos amigos, vamos agradecendo também a Eide Santos, claro, aqui conosco, né? E agradecendo a todos vocês, a Marisa também aqui conosco, né? A nossa estimada Marisa conosco,
E vamos partindo para o encerramento. Olha como o tempo passa. Rápido, muito. Então aqui, vamos lembrando o aniversariante do dia, Samuel Pasqualini, né? Um grande abraço para ele, reiterando a todos nós. E também nossos irmãos necessitados do nosso carinho espiritual, nossas preces de fortalecimento para que superem o mais rápido possível seus problemas de saúde. Então, Maria Aparecida Capellini, a Marisa Belmudes, também o Leonardo Henrique, a Elaine Pieroni, Elizabeth Caputini, Margarida Pucci, o Rodrigo Nunes Frari, a Tabata Audrey Ruiz. Né? E também vocês incluem seus pensamentos, amigos conhecidos que aniversariam, amigos conhecidos que precisam desse fortalecimento que nós vamos mandar, então, mentalizando através de nossas preces, a todos que nós vimos aqui e aqueles todos que vocês julgarem, né, que são também necessários que cheguem até eles as bênçãos de nosso Pai. Porque as bênçãos de nosso Pai chegam todos os dias, né, Ele sempre está nos assistindo, sempre está olhando por nós. Mas nós encaminhamos nosso coração para todos eles, e isso é muito importante. Então, neste início, vamos prestar um pouquinho de atenção, né, aqui à música e relaxarmos, tranquilizarmos nossos corações para a nossa oração. Pai nosso, querido Pai, Pai nosso que estás no céu, estás na terra, em todos os mundos espirituais. Santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas ou ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai de nós todo o caminho que seja contrário à caridade, que seja este Pai Nosso dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados, que uma partícula dele vá aos cárceres onde alguns sofrem pelo judiciário, que vá também aos hospícios, iluminando aqueles cérebros conturbados, aos hospitais onde muitos choram e sofrem pela falta de uma palavra amiga. Vá também aos prostíbulos e erga todas aquelas que caíram, tangidas pela fome e pela miséria, dando-lhes apoio e fé. Que chegue até os dirigentes das nações para que evitem a guerra e cultivem a paz. Pai, tende piedade para com os órfãos e as viúvas e para com todos aqueles que até agora não tiveram um pedaço de pão. Que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e com todos. Que assim seja, Pai. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. E nós, Pai, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os damos graças por estar sempre conosco. Estar conosco, auxiliando-nos quando para este mundo viemos, abraçando nossa missão, como todos aqueles que hoje nascem, através de seus abençoados pais. Seja, Senhor, também, agora, abençoado todo aquele que hoje aniversaria alegremente por mais uma etapa cumprida. E acolhendo nossos queridos irmãos que deste mundo partem, após uma jornada de luta, seja por uma morte natural, seja pelo Covid,
abraçados carinhosamente no plano espiritual pelos nossos irmãos abençoados, iluminados, santificados, que com carinho os tratam. Obrigado, Pai. Obrigado também por todos os profissionais de saúde que lutam pela vida, pela nossa vida, muitas vezes perdendo a própria vida. Sejam abençoados e fortalecidos. Assim como pedimos, ó Pai. Pedimos por nossa família. Fortalecei-nos a todos para que consigamos coexistir a paz, acertar todos os nossos erros, diferenças e situações difíceis, para que possamos caminhar junto no progresso. Abençoa a todos nós, Senhor, a este planeta, pela vida, com a vida, iluminando a toda a humanidade, assim como ilumina todos os dirigentes das nações, ó Pai, para que sim, olhem e trabalhem para o povo que nos elegeu. Obrigado, Senhor. Obrigado por nossas casas de oração. Obrigado por nosso ambiente de trabalho, por todos os ambientes que seus filhos frequentam. Sejam todos abençoados e fontes de luz. Agradecemos, ó Pai, a vós, ao Mestre Jesus, a nossa querida Mãe, e vos pedimos, Senhor, que teu amor, tua paz, tua luz esteja sempre conosco, assim como sua misericórdia amorosa e misericordiosa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fortalecei nossos lares, os lares de todos os seus filhos. Abençoando aqueles que vêm para nossos lares trazendo o seu amor e partindo alegremente com muito mais do que deixaram. Abençoa todos os seus filhos, ó Pai. Abençoa esta água que bebemos, esta água que está em nosso corpo, nos vitalizando. Fluidificar e harmonizar em nosso corpo, para com todo amor e vontade superarmos nossas dificuldades. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, querida Mãe. Nosso coração está convosco, aberto ao seu amor. Habitai, Senhor, e que seja sempre uma constante em nossos dias. Que assim seja, Pai. Agora, para todo sempre, glória a vós, Senhor. Aleluia, para toda a eternidade. Amém. Glória a vós. Meus queridos amigos, então, olha, nós aqui com a graça de Deus, né, estamos encerrando o nosso encontro de hoje, né? Esse encontro de amor, onde nós distribuímos com muita alegria as bênçãos recebidas de nosso Pai, que nos fazem tão bem, nos equilibram, nos deixam mais felizes, mais leves, né? Claro, e distribuímos em nossos lares, distribuímos aos amigos, aos nossos conhecidos, a todos aqueles que necessitam, porque o pensamento flui livremente e chega àqueles que necessitam. Então, né? Agradecendo a todos vocês, quero desejar um lindo, maravilhoso final de semana, um final de semana de muita luz, de muita paz, de muita alegria, junto aos familiares, né? E um bom trabalho para aqueles que necessitam trabalhar, né? Porque estão trabalhando e muitos deles, para que nós possamos ficar confortavelmente em casa, né? Nós bem sabemos disso. Abraço a todos esses nossos irmãos trabalhadores, paz, luz para todos vocês, para todos nós. Vivam em paz, cultivem a paz, paz e bem sempre. Distribuam fartamente essa mesma paz. Então, um grande abraço para todos vocês, coração meu e da Célia. Beijão para todos. Amanhã estaremos de volta, um sábado, né? Este sábado lindo que nós vamos ter, com a graça de Deus, confiantes e alegres que vamos superar as dificuldades. Vontade e muito amor, sempre. Até amanhã. Fiquem em paz. Carinho para todos vocês. Tchau.